Você já se perguntou por que, se Deus é tão amoroso, ele não salva todo mundo? Isso é uma pergunta bem interessante sobre o amor de Deus. Deus é amoroso e quer o bem de todos, mas ele também segue seus princípios. Para muitas pessoas que seguem a fé cristã, Deus quer salvar todos, sem importar se a pessoa é homem ou mulher, jovem ou velho, de qualquer cor ou origem. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4 que Deus quer que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe dessa salvação? No vídeo de hoje, eu vou mostrar 7 tipos de pessoas que podem ter dificuldades no caminho espiritual. Vou falar sobre quem pode não alcançar a salvação e é importante prestar atenção porque talvez você mesmo esteja nessa lista sem perceber. Então, fique ligado e pense: algum desses perfis combina com você? Isso pode te ajudar a entender melhor o amor de Deus e o que significa ser salvo. Eu te convido a assistir ao vídeo completo, a participar das orações e a receber muitas bênçãos para você, suas famílias e amigos. Antes de começarmos, peço que você curta este vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem essa mensagem importante. Vamos juntos! Cada coisa que você faz ajuda a espalhar a mensagem de Deus e a fazer o seu reino crescer aqui na Terra. Tem uma verdade um pouco assustadora: nem todo mundo vai ser salvo. Isso é um alerta, especialmente para quem vai à igreja toda semana. Não é só porque você vai à missa, participa das atividades da igreja, dá dinheiro para a igreja, usa um título de cristão, fala bonito sobre Deus ou foi batizado que você está garantido na salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21 e 22, nos conta uma coisa muito séria que Jesus disse sobre o dia do juízo. Ele disse que muitas pessoas vão achar que fizeram milagres em seu nome, mas ele vai dizer: nunca os conheci, afastem-se de mim, malfeitores. Isso é um chamado para cada um de nós pensar bem sobre o nosso lugar diante de Deus no dia do juízo. Pensem nisso. Se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos com a sua justiça, limpos diante dele? Isso não é só importante, é super essencial para a nossa caminhada espiritual. Você está aqui agora, participando deste vídeo, num momento muito importante. Como diz em 2 Coríntios 5:10, todos nós vamos aparecer diante de Cristo para que cada um receba o que fez enquanto estava vivo, seja coisa boa ou ruim. Agora, vamos falar sobre 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas. O primeiro grupo é dos incrédulos. Mas quem são eles? São as pessoas que não acreditam no nascimento, morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz que essas pessoas não podem ser salvas. A única maneira de ser salvo é através da fé em Deus. Sem acreditar em Deus, ninguém pode ser salvo dos pecados e do mal. Não tem outro jeito de alcançar a salvação, só pela fé em Deus e no seu Filho, Jesus Cristo. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo mundo que acredita nele não morra, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas podem achar que o plano de Deus para salvar a todos é muito simples, e é por isso que não acreditar nisso é tão perigoso. Outra coisa importante é que Deus não pode salvar quem tenta encontrar um jeito de ser salvo sem Jesus Cristo. Na Bíblia, em João 5,40, está escrito que algumas pessoas recusaram ir a Jesus para ter a vida eterna. Ele é o único caminho para chegar a Deus e ninguém vai ao Pai sem passar por ele. Em Atos 4,12, diz que não há outro nome dado entre os seres humanos pelo qual possamos ser salvos, exceto o nome de Jesus Cristo. Nem a inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência ou até os amigos e a família podem salvar alguém. Nós só somos salvos pelo sangue de Jesus e pela sua morte na cruz, que pagou pelos nossos pecados. Outra pessoa que a Bíblia diz que não pode ser salva são os hipócritas. Jesus falou diretamente sobre eles em Mateus 23:3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram,
nem deixam entrar os que estão tentando entrar. Hipócrita é alguém que finge ser uma coisa que não é. Durante a semana, essas pessoas podem se comportar como qualquer outro, mas nos domingos vão à igreja vestidas de forma bonita, levantando as mãos para Deus. Mas, durante o fim de semana, agem como qualquer outra pessoa. Para eles, a fé e a salvação são só coisas de aparência, tratando a igreja como um lugar para socializar, sem realmente se dedicarem a Deus. Eles podem até adorar a Deus na frente de todo mundo, mas não deixam que a vida de Jesus se mostre verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Eles podem ficar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que dizem ter. Eles estão na porta do céu, mas não entram e ainda bloqueiam a entrada para outros. No Evangelho de Lucas 18, 9 e 14, Jesus conta a história de um fariseu que se achava muito justo e desprezava os outros. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do cobrador de impostos, que, sabendo que era pecador, pedia a misericórdia de Deus. Essa história mostra um alerta importante da Bíblia contra pensar que somos bons por nós mesmos. Em Efésios 2, 8, 9, a Bíblia nos lembra que somos salvos pela graça de Deus, através da fé. Isso quer dizer que não conseguimos a salvação sozinhos e não temos motivo nenhum para nos gabar. Agora vamos falar sobre mais um grupo de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas: os apóstatas. Em 2 Pedro 2, 20 e 22, a Bíblia diz que quem conhece Jesus e depois decide voltar para o mundo fica em uma situação pior do que antes. É como se tivessem se afastado do caminho da verdade depois de saberem sobre ele. A Bíblia compara isso com um cachorro que volta a comer seu próprio vômito ou um porco que, depois de lavado, volta a se sujar na lama. Ou seja, é como se a pessoa voltasse a fazer as coisas ruins que antes tinha deixado para trás. A Bíblia também fala daqueles que fingem ser religiosos, mas no fundo nunca mudaram de verdade. Eles podem ir à igreja, batizar-se e participar da comunhão, mas no final mostram quem realmente são, voltando para o mundo e suas tentações. É como um porco lavado que continua sendo porco. Outro grupo que a Bíblia diz que não pode ser salvo são os blasfemos. Em Mateus 12, 31 e 32, Jesus fala que todo tipo de pecado pode ser perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso significa que se alguém fala mal do Espírito Santo, esse pecado não será perdoado, nem agora nem no futuro. Algumas pessoas zombam de Deus e do Espírito Santo, e isso é considerado o pecado imperdoável. Então, é muito importante cuidar com o que falamos sobre o Espírito Santo. Evitem piadas ou grupos que falem mal do Espírito Santo, porque isso pode levar a cometer esse pecado muito sério. O último grupo de pessoas que a Bíblia diz que Deus não pode salvar são as que já morreram. Muitas vezes, as pessoas vão até pastores e líderes religiosos pedindo orações durante os funerais de seus entes queridos. Mas é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de alguém depois que já morreu. A salvação só é possível enquanto a pessoa está viva. Depois da morte, não tem como mais alcançar a salvação. E aquela ideia de purgatório, como algumas pessoas acreditam, não está na Bíblia. A salvação é algo que só podemos aceitar enquanto estamos vivos. Então é muito importante entregar nossa vida a Jesus. Eu espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas não serão salvas. Isso não acontece porque Deus não as ama, mas porque Ele não pode mudar seus princípios de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois desse sacrifício tão grande, se alguém decide não acreditar em Jesus, Deus não vai mudar seus princípios novamente. Então, eu quero perguntar a vocês: vocês realmente aceitarão Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não fizeram isso, este é o momento perfeito. O arrebatamento é um assunto que muitos cristãos e até pessoas que não são cristãs falam. Não é só uma história sobre o futuro, é algo que realmente vai acontecer. Nós não sabemos exatamente quando será, mas a Bíblia nos fala, em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, que segundo a palavra do Senhor, nós que estivermos vivos e que ficarmos até a volta de Jesus,
não vamos preceder os que já morreram, porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos e ficarmos aqui na terra, seremos levados para o céu nas nuvens para encontrar o Senhor. E vamos ficar com Ele para sempre. Esse é o momento que esperamos com muita fé e esperança. O arrebatamento é uma coisa maravilhosa que todos os crentes esperam com muita alegria. O arrebatamento é um evento especial para o povo de Deus, aqueles que acreditam na salvação que Jesus nos oferece e decidiram deixar de lado uma vida de pecado. Isso quer dizer que, não importa quantas boas coisas a pessoa faça ou quão boas sejam suas intenções, se ela não acredita em Jesus e não vive para Deus, não será arrebatada quando esse momento chegar. Algumas pessoas pensam que o arrebatamento vai acontecer mais de uma vez, dando uma segunda chance para quem perder a primeira. Mas a Bíblia não apoia essa ideia. Então, é muito importante fazer tudo o que podemos para garantir que estaremos lá, participando dessa experiência incrível. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não vai se repetir. Se alguém ficar para trás, vai enfrentar muito caos e perseguição do anticristo. Mas, para quem for arrebatado, será o começo de um reinado eterno com Jesus. A relação dos crentes arrebatados com Jesus será eterna. Eles não só escaparão do perigo do inferno, mas também vão conhecer e viver plenamente o que é a vida eterna. A morte, o último inimigo, será vencida e julgada. Neste vídeo, vamos explicar direitinho o que é o arrebatamento. Fiquem atentos, porque isso vai fortalecer a sua fé e acabar com qualquer medo que você possa ter sobre o arrebatamento. A palavra arrebatamento descreve um momento importante na Bíblia, onde Deus leva todos os crentes em Jesus da terra, preparando o caminho para seu julgamento justo durante a tribulação. É importante saber que a palavra arrebatamento não aparece exatamente em nenhum lugar da Bíblia, mas muitos versículos em diferentes partes das Escrituras falam sobre esse grande evento. Esses versículos estão nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, além das cartas e outras partes do Novo Testamento. Esses textos mostram que o arrebatamento é um evento profetizado. Por causa da importância desse momento, muito tem sido ensinado sobre o arrebatamento. E por isso, surgiram muitas opiniões e interpretações diferentes. Uma ideia que muita gente tem, mas está errada, é achar que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são a mesma coisa. A Bíblia nos mostra que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são dois momentos bem diferentes. Vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre eles. No arrebatamento, todos os crentes vão se encontrar com Jesus nas nuvens. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,17. É um momento super especial. Já na segunda vinda, todos os que foram arrebatados voltarão com Jesus para a terra. Eles vão voltar para julgar aqueles que ficaram aqui, derrotar o anticristo e Satanás, e começar um reinado de 1000 anos, como está em Apocalipse 19 e 20. Então essa é uma grande diferença. O arrebatamento é quando os crentes são levados para encontrar Jesus nas nuvens. A segunda vinda é quando Jesus volta com todos os que foram arrebatados para julgar e prender o diabo por 1000 anos. Outra diferença é que o arrebatamento acontece num piscar de olhos. Em 1 Coríntios 15, 52, a Bíblia diz: num momento, num piscar de olhos, na última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento é super rápido. Já a segunda vinda será visível para todo mundo, como diz em Mateus 24, 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Outra coisa importante é que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas a segunda vinda só vai acontecer depois que certas coisas profetizadas acontecerem. Isso significa que o arrebatamento vai acontecer antes da segunda vinda. Muitas pessoas têm várias opiniões sobre o arrebatamento, mas a Bíblia é a melhor fonte de informação sobre isso. Uma ideia errada que muita gente tem é achar que o arrebatamento é só para as pessoas boas e morais.
Mas a Bíblia mostra que todos nós precisamos aceitar Jesus para sermos salvos. A Bíblia nos ensina que o arrebatamento é para quem crê em Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa muito boa, generosa e cumpridora das leis, mas se ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, talvez não esteja pronto para o arrebatamento. Mas a Bíblia também traz boas notícias, especialmente para quem perdeu alguém querido que era crente. Ela diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se você tem alguém que já partiu e era fiel a Jesus, saiba que eles vão ressuscitar primeiro e terão a alegria de encontrar o Senhor nos céus durante o arrebatamento. Isso é algo muito lindo e motivo para se sentir muito feliz. Você pode estar se perguntando: como posso me preparar para o arrebatamento? A resposta é sim. Você pode se preparar. Vou te contar como. Uma das melhores maneiras de estar pronto é viver uma vida cheia de fé e fazendo o que é certo. Lembre-se da pergunta que Jesus fez em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Então, dedique-se às coisas que fazem sua fé crescer e te ajudam a viver de forma justa. Não deixe ninguém te desanimar de viver com fé e fazendo o bem. E não se esqueça, além de falar sobre pureza, tente vivê-la de verdade. Deus te dá graça e sabedoria para isso. Outra maneira de se preparar é lendo e entendendo a Bíblia. É muito importante estudar a palavra de Deus e conhecer seus ensinamentos. Quem se dedica a isso se torna alguém que não precisa se envergonhar, pois sabe aplicar a palavra de Deus em tudo na vida. É importante ler, estudar e entender a Bíblia, evitando buscar coisas novas que parecem interessantes, mas que podem afastar da verdade da palavra de Deus. Lembre-se, algo que parece muito complicado ou misterioso não é necessariamente verdadeiro. Na maioria das vezes, a verdade da Bíblia é simples, para que todos possam entender e fazer o bem. E, por fim, uma outra forma de se preparar é estar junto de outros crentes sinceros. Fique perto de pessoas que também amam a Jesus e vivem para Ele. Isso ajuda muito na nossa caminhada de fé. A Bíblia nos diz em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Isso significa que precisamos estar juntos com outras pessoas que amam a Jesus. É como o ditado que diz: a união faz a força. A Bíblia também nos pede para não deixar de nos reunir com outros crentes e para garantir que nada nos separe da nossa comunidade. Ficar sozinho não é algo que vem de Deus, mas é uma armadilha do inimigo. Uma das melhores maneiras de nos prepararmos para o arrebatamento é orar pedindo orientação e força enquanto vivemos nos últimos dias. A oração é como uma ligação direta com Deus, especialmente quando estamos sentindo que estamos sozinhos nesta jornada de fé. Então, ore pedindo ao Senhor por orientação e força. Às vezes, nossa própria força não é suficiente, mas com a ajuda do Senhor, podemos vencer qualquer coisa. Lembre-se, Deus está colocando sinais pelo caminho para nos guiar. A Bíblia não diz exatamente quando o arrebatamento acontecerá, mas Jesus nos ensinou a prestar atenção aos sinais dos tempos finais. Jesus nos disse para ficarmos atentos e vigilantes. Ele falou sobre esses sinais nos últimos dias, então, quando vemos esses sinais acontecendo, é bom prestar muita atenção na Bíblia. É muito importante seguir as instruções de Jesus sobre como viver nesses tempos, como ele disse em Mateus 24:33. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Neste vídeo vou compartilhar 3 conselhos importantes de Jesus e como eles podem ajudar no nosso dia a dia como cristãos. O primeiro conselho de Jesus, em Mateus 24:46, nos diz que seremos muito felizes se estivermos fazendo o que ele nos pediu quando ele voltar. Jesus, ao falar sobre o seu retorno, disse que a verdadeira fidelidade é ser encontrado fazendo o que ele nos pediu quando ele voltar. E você pode estar se perguntando: o que exatamente devemos estar fazendo quando Jesus voltar? Bem, para ficarmos seguros nesses últimos dias, precisamos estar fazendo as coisas que Jesus nos mandou fazer como seus seguidores. Isso significa que não podemos deixar de lado a missão que ele nos deu até o dia em que ele voltar.
Jesus explicou isso com a história dos talentos. Ele disse que devemos estar trabalhando e fazendo o nosso melhor na missão que ele nos deu, sempre esperando e nos preparando para o seu retorno. Algumas das coisas que ele nos pediu incluem pregar o Evangelho. Jesus disse para todos os seus seguidores espalharem a boa notícia sobre o reino de Deus para todo mundo. Isso é algo para todos nós que cremos em Jesus, para sermos ativos em contar para todos sobre o seu amor e a salvação. Nosso compromisso em contar para os cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo sobre Jesus deve ser forte, mesmo quando encontramos obstáculos e dificuldades. Além de pregar o Evangelho, Jesus também nos disse para fazermos discípulos. Isso está escrito em Mateus 28:20. E ensinai-os a obedecer a tudo o que eu vos mandei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Hoje, há uma grande necessidade de discípulos. Jesus quer que cada um de nós que o seguimos ajude a fazer mais discípulos, para que o seu reino possa crescer. Só um discípulo verdadeiro pode ensinar outro discípulo. E hoje, precisamos de mais pessoas dispostas a trabalhar no reino de Deus. Quando ajudamos as pessoas a se aproximarem de Deus, a amá-lo, servi-lo e conhecê-lo melhor, estamos realmente fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Isso significa que estamos prontos e esperando por Ele quando Ele voltar. Uma das coisas mais importantes que Jesus nos ensinou para vivermos bem nesses tempos é sempre mantermos nossos olhos abertos e nossa fé forte, sem deixar que outras coisas nos afastem do caminho certo. Em Marcos 13:33, Jesus disse: Estejam alertas, vigiem constantemente e orem, pois vocês não sabem quando será o momento exato da chegada. Então, para nós cristãos, estar vigilante significa estar sempre atento e orando. Precisamos, queridos amigos, ficar sempre ligados em Deus, sem nos deixar levar pelo cansaço espiritual. Jesus quer que a gente ore mais, especialmente enquanto esperamos a sua volta. Na oração encontramos força, conforto e paciência, que são super importantes para enfrentarmos os desafios destes tempos difíceis e para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Por isso, é muito importante que você e eu reservemos um tempo de qualidade para orar todos os dias. Então pense um pouco. Como está a sua vida de oração? Quanto tempo você dedica para conversar com Deus todos os dias? É essencial orar sempre para entender o que Deus quer de você e o que Ele deseja que você faça agora. Conversar com Deus nos dá uma vantagem incrível contra os planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam como o mundo está mudando todos os dias para seguir os planos do anticristo, e Satanás está fazendo de tudo para afastar o máximo de pessoas possível de Deus. Mas lembre-se, ele é muito enganador. Por isso, é super importante dedicarmos um tempo de qualidade para orar todos os dias. Isso nos mantém acordados e atentos ao chamado de Jesus para estarmos prontos para a sua volta. Se a gente ficar dormindo, não no sentido de dormir fisicamente, mas na nossa fé, vamos perder esse alerta que Jesus nos deu. Em Marcos 13:35-36, ele diz: Portanto, mantenham-se alertas, pois não sabem quando o dono da casa voltará. Se ele chegar de repente, não permitam que os encontre dormindo. Isso significa que precisamos evitar ficar espiritualmente desligados ou desatentos. No meio de todas essas mudanças e incertezas, é super importante seguir o conselho de Jesus de ficar atento e orar. Não sabemos exatamente quando Jesus vai voltar, então ficar espiritualmente acordado é essencial para não sermos pegos de surpresa e estarmos prontos para enfrentar qualquer desafio que vier. Jesus nos dá dicas de como viver bem nesses tempos finais. Ele diz para não ficarmos indiferentes ou descuidados com as coisas de Deus ou com a volta de Cristo. Ele quer que fiquemos vigilantes, porque não sabemos quando ele vai voltar. Não devemos nos deixar levar por coisas passageiras ou esquecer as advertências de Jesus. Todos nós devemos estar sempre em guarda, esperando com esperança o retorno do Senhor e tomando cuidado com tudo que possa desviar nosso foco ou nosso compromisso com Deus. Estar em guarda é como estar sempre atento e cuidar bem das nossas crenças e da nossa fé em Jesus. Isso significa colocar sempre o que o glorifica em primeiro lugar
e evitar tudo que possa desviar nosso coração dele. Jesus nos dá um conselho importante em Lucas 21, 34 e 35. Ele diz para termos cuidado para que nossos corações não fiquem sobrecarregados com as preocupações da vida, porque o dia da sua volta pode nos pegar de surpresa, como uma armadilha. Jesus alerta sobre o perigo de viver uma vida sem sentido, só pensando em coisas bobas e sem importância. Ele lembra que, nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra e até em Babilônia, as pessoas estavam tão ocupadas com suas vidas, comendo, bebendo e se casando, que esqueceram de Deus e das suas advertências. E hoje em dia, muitas pessoas estão se esquecendo de Deus também, se deixando levar pelas mentiras e enganos que o inimigo espalha através de influenciadores, redes sociais e até governos. Jesus também disse que algumas pessoas podem se desviar não por causa do pecado, mas por estarem muito preocupadas com as coisas da vida. Então, é super importante estar atento para não deixar as preocupações enfraquecerem a nossa fé. Mesmo quando as coisas estão difíceis, não podemos deixar que nada faça nosso coração se afastar de Deus. Em vez disso, devemos deixar que a nossa fé nos dê força e nos liberte da ansiedade que muita gente sente hoje em dia. Bem, depois de ouvir todos esses conselhos do próprio Jesus, como devemos reagir? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, a Bíblia nos conta que nos últimos dias as coisas vão ser bem complicadas. As pessoas vão ficar egoístas, gananciosas, arrogantes e desrespeitosas com seus pais. Elas vão ser ingratas, más, sem amor, briguentas, falsas, sem controle, cruéis, inimigas do que é bom, traidoras, apressadas, vaidosas e vão adorar mais os prazeres do que a Deus. Elas vão até parecer que são religiosas, mas, na verdade, vão negar o poder verdadeiro de uma vida com Deus. A Bíblia nos manda fugir dessas pessoas. Isso significa que devemos nos separar do mundo e não ficar perto de quem só parece religioso por fora, mas vive de um jeito que não tem nada a ver com a verdadeira fé em Deus. Se nós estamos esperando com alegria o retorno de Jesus, precisamos agarrar forte a nossa fé e lutar de verdade pelo que cremos. Devemos ficar firmes e fortes, lembrando que, quando Jesus voltar, Ele vai recompensar todos que mantiveram o olhar fixo nele e viveram para agradá-lo. Vamos continuar firmes na nossa fé e viver de um jeito que faça Jesus sorrir. Em Apocalipse 22:12, Jesus diz: Eu venho logo, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme o seu trabalho. Você já pensou no que realmente importa na vida? Se você tivesse apenas minutos para enfrentar a eternidade, qual seria a única coisa que você escolheria guardar? Quando alguém passa por uma experiência de quase morte, a maneira como vê a vida muda totalmente. Nesse momento, tudo o que importa é uma coisa só: Jesus Cristo. Quando estamos diante da morte, percebemos que, entre todas as nossas preocupações e conquistas, o que realmente tem valor é a nossa relação com Cristo, que Ele nos deu através da cruz. Vamos juntos explorar essa mensagem profunda e descobrir como a cruz de Cristo tem o poder de salvar nossas almas e nos garantir a vida eterna. Isso é muito importante e Deus quer que você preste muita atenção. Não deixe passar nada. Abra seu coração para essa mensagem agora, porque nunca sabemos o que pode acontecer depois. Em Gálatas 6,14, a Bíblia nos lembra: Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando pensamos na eternidade, todas as coisas que buscamos e desejamos neste mundo perdem o valor e se tornam insignificantes. Pense em uma pessoa que está prestes a enfrentar a morte. Isso nos ajuda a refletir sobre nossas próprias vidas. Imagine um empresário que passou meses organizando uma importante reunião de negócios para a semana que vem. Quando ele se dá conta de que pode morrer, essa reunião se torna algo distante e sem importância, desaparecendo completamente de sua mente. A busca incessante por riquezas perde todo o seu valor, e até a paixão pelo seu time de futebol favorito se torna sem graça. A casa que você ama, antes vista como um tesouro, agora parece apenas uma coisa qualquer. Isso é um lembrete importante.
Todas as coisas pelas quais trabalhamos e damos tanta importância, no fim, não têm valor diante da eternidade. O dinheiro, os bens materiais e até os nossos maiores sucessos são passageiros comparados à coisa mais importante, onde passaremos a eternidade. O que realmente importa é a cruz de Cristo, porque ela é a chave para o nosso destino eterno. Precisamos levar essa lição a sério, porque ela vale para todos nós. A morte é algo que todos nós vamos enfrentar, e quando ela chegar, todas as nossas preocupações e coisas passageiras vão sumir como fumaça. No fundo, sabemos disso, mas muitas vezes esquecemos de dar a devida importância à nossa relação com Deus, ficando presos na busca por sucesso, reconhecimento e coisas materiais. Não podemos perder de vista o que é eterno. Que essa verdade nos acorde, nos fazendo repensar nossos valores e prioridades. Pensar sobre a vida após a morte nos leva a muitas perguntas profundas. O que acontece quando nossa jornada aqui na Terra acaba? O que nos espera do outro lado da morte? Será que existe um lugar chamado purgatório, ou simplesmente dormimos até o dia da ressurreição? Hebreus 9:27 diz: E assim como está determinado que os homens morram uma vez, vindo depois disso o julgamento. A Bíblia é clara: não há um estado intermediário após a morte. Depois de morrermos, vem o julgamento. Esqueça a ideia de purgatório e pense no julgamento de Deus depois desta vida. Sabe quando começamos a entender que vamos ser julgados por um Deus santo e eterno, nossas vidas mudam totalmente. Isso nos faz pensar que Ele vai examinar cada detalhe do que fizemos, e até as palavras que falamos serão analisadas. O julgamento está chegando, e algo muito importante vai decidir para onde nossas almas vão. Em breve, vamos descobrir o que é esse fator crucial. Em 1 Coríntios 1,18, a Bíblia fala sobre a cruz. Diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso significa que para quem não acredita, a cruz pode parecer estranha e sem sentido. Mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. A cruz de Jesus é o que faz toda a diferença. É o que nos dá perdão pelos nossos pecados. Se não tivesse acontecido tudo na cruz e depois a ressurreição de Jesus, ninguém poderia ser salvo. Como Paulo diz em Gálatas 6,14, ele nos lembra de que, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a olhar para Jesus, fixar nossos olhos na cruz e confiar naquele que começou e completou a nossa fé. Vamos sempre lembrar que tudo o que realmente importa é Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. A cruz é como um farol brilhante, cheio de esperança, mostrando o imenso amor e sacrifício de Jesus que nos garantiram a salvação. No nosso dia a dia, a gente se distrai muito e acaba esquecendo o verdadeiro significado da cruz. Somos tentados pelas coisas legais que o mundo oferece, buscando dinheiro, sucesso e os prazeres que são só de momento. Muitas vezes, esquecemos o valor eterno da cruz. Quando pensamos na eternidade, tudo o que procuramos aqui parece tão pequeno perto do que a cruz representa. Ela é o centro de tudo e mostra quem está sendo salvo e quem está se perdendo. A cruz é a base do nosso perdão e do nosso relacionamento com Deus. Enquanto a vida é cheia de coisas que tentam tirar nossa atenção, os ensinamentos dos apóstolos nos chamam a olhar para o poder incrível da cruz. Precisamos pensar nesses versículos, especialmente quando lembramos que o julgamento está chegando e que a cruz tem um poder que transforma vidas. Vivemos num mundo cheio de coisas que tentam nos distrair, e a cruz às vezes fica escondida entre todas essas coisas. É importante manter a cruz no centro da nossa vida, para não perdermos o que realmente importa e buscar o verdadeiro significado que ela nos dá. A sociedade sempre nos diz para focarmos em nossa própria bondade, nos incentivando a nos orgulharmos de nossos feitos e de sermos boas pessoas, como se a gente pudesse salvar a nós mesmos. Mas isso é uma visão errada, que esquece a verdade mais importante sobre quem somos e o que realmente precisamos. Às vezes,
Ouvimos sussurros que nos lembram das coisas boas que fazemos, como ser gentis, ajudar os outros, cuidar da nossa família e cumprir nossas responsabilidades. Somos elogiados por sermos bons e por seguir as regras, e muitas pessoas acabam pensando que são realmente boas. Isso acontece com muita gente pelo mundo, até com aqueles que não acreditam em Deus, e eles não percebem que todos nós temos algo errado dentro de nós, que a Bíblia chama de pecado, e que isso tem consequências muito sérias. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E também em Romanos 6:23 que o pagamento pelo pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós somos pecadores. A Bíblia explica que herdamos essa tendência de fazer coisas erradas desde Adão. Mas muitas vezes as pessoas se enganam, achando que são boas e que não precisam de ajuda. Elas não percebem que esse pensamento pode mantê-las longe da salvação até que seja tarde demais. Muitas vezes achamos que pecado é só fazer coisas muito ruins, mas o Evangelho nos mostra que todos, sem exceção, falhamos em alcançar a glória de Deus. O Evangelho nos diz uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Todos, não importa o quanto sejam respeitados ou considerados bons, são pecadores diante de um Deus santo. E muitas pessoas ficam chocadas com essa ideia e não querem aceitar que são pecadoras. Muitas pessoas preferem acreditar que são boas por si mesmas e se recusam a aceitar que precisam de salvação. Para elas, a mensagem do Evangelho é algo que não faz sentido e até ofende, como um grande obstáculo. Isso acontece porque elas não querem admitir que precisam de ajuda e redenção. A ideia de que precisam ser salvas lhes parece estranha e sem importância, algo que podem ignorar facilmente. Muitas pessoas acham que, por fazerem boas ações, como ajudar os outros, serem caridosas ou cumprirem as regras, já estão garantidas diante de Deus. Elas acreditam que podem alcançar a salvação por suas próprias forças e boas ações, achando que a mensagem da cruz não é necessária. O mundo nos faz acreditar que a cruz não tem importância e que podemos resolver tudo sozinhos. Mas é muito importante não cair nessa mentira e entender que nossa bondade sozinha não é suficiente. Devemos aceitar a verdade de que precisamos da ajuda de Deus para sermos salvos. Para ver o quão desrespeitosa a nossa sociedade se tornou com a vida humana, não precisamos procurar muito. É só pegar o celular e olhar na internet para ver a violência que está por toda parte. Estamos vendo um aumento enorme de assassinatos, guerras e terrorismo, mais do que em qualquer outro tempo nos últimos 90 anos. No último século, mais de 200 milhões de pessoas morreram em guerras, e na última década, cerca de 2 milhões de crianças foram assassinadas, além de outros 4 a 5 milhões que ficaram incapacitadas por causa dos conflitos. A cada dia que passa, a violência e a destruição parecem só aumentar. Diante de tudo isso, é fácil pensar que o dia do julgamento de Deus está chegando. Mas, seja qual for a ordem das coisas, se o arrebatamento vai acontecer primeiro ou se vamos deixar este mundo para viver a eternidade, a grande pergunta é: estamos prontos para encontrar nosso Criador do jeito que somos agora? Você tem um relacionamento com Jesus? Pense nisso. Deixe de lado todas as preocupações do dia a dia. No final, o que realmente importa é a sua conexão com Jesus. Não importa quantos dinheiro você tem, quantos seguidores tem nas redes sociais ou qual é o seu status. O que conta de verdade é como está sua alma. Vamos entregar nossos corações a Deus agora mesmo, pedir perdão pelos nossos erros e ficar firmes na verdade. Não importa o que aconteça. Vamos orar para que Deus nos guie para as coisas do Espírito e nos livre das correntes da corrupção que dominam o mundo. Que nosso amor por Deus seja a nossa principal motivação e nos dê certeza sobre nossa eternidade. Amém.